Você já parou para pensar quanto tempo sua equipe perde com solicitações internas mal resolvidas? Hoje eu quero falar sobre o módulo de requisições e vou mostrar para você a eficiência que ele vai trazer para o dia a dia do seu time e da sua empresa. Eu sou o Jean e eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Viva Infra. O módulo de requisições ele é poderoso. É possível criar workflow conectando a sua empresa e tornando os processos muito mais assertivos. E o mais legal de tudo isso é você trazer a ideia de que o engajamento ele não acontece somente com a comunicação. O engajamento ele acontece com os processos e é justamente isso que eu quero falar hoje. Quero trazer o valor que o módulo de requisições entrega para a sua empresa, para o seu time e também a facilidade no dia a dia. Hoje eu quero apresentar para vocês 6 fluxos simples que você pode trabalhar no módulo de requisições, trazendo engajamento e com isso também o entendimento para você conseguir explorar ainda mais os seus processos. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que o ponto importante é o quê? É você entender o que o módulo faz. Não adianta somente os administradores utilizarem se toda a sua operação não entende de fato para que e qual é o sentido da utilização daquele módulo, certo? Então assim, primeiramente, defina com o seu público qual que vai ser a forma de utilização dele, certo? Após feito isso, divulgue, informe aos colaboradores que a partir de agora as solicitações elas vão acontecer por meio do módulo de requisições, fluxos de processos. O que antes era feito por e-mail, por formulários, agora vai ser feito através da intranet. Então esse é o ponto principal. Não adianta você querer que o módulo tenha engajamento, mas se não foi feita uma comunicação efetiva, informando para o seu público qual é o objetivo da utilização dele. Feito essa divulgação, essa comunicação com o seu público, é hora de mapear os processos. Eu sempre dou essa dica porque eu acho que é a forma mais simples da gente conseguir entender os processos e visualizar de uma forma geral. Pegue um papel, uma caneta e anote os principais processos que a empresa trabalha. E isso pode entrar tanto solicitações, de compras de materiais, solicitação de férias. Então, faça essa anotação trazendo os processos para que fique muito mais simples a hora de você trazer isso para dentro da intranet. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Não adianta você querer utilizar o módulo para um processo específico. O mais legal é você definir pelo menos 5 processos e trazer já para dentro da intranet. E aos poucos, gradativamente, você vai aumentando a utilização. E, consequentemente, a gente vai trazer engajamento. Eu sempre falo que o engajamento só com a comunicação, ela é um desafio. E quando a gente envolve a produtividade, a gente traz valor, vira uma rotina, né? Acho que tudo que é rotina tem um engajamento, então o colaborador ele entende que as solicitações, ou até mesmo algo que ele já solicitou há um tempo atrás. Então a gente também trabalha a ideia da rastreabilidade, fica tudo dentro da intranet, as informações não se perdem. E isso é legal porque no dia a dia, quando as pessoas começam a utilizar, elas começam a entender o valor. E automaticamente flui o engajamento, que é um ponto muito importante para a empresa. Então, seguindo aqui, eu quero falar com vocês e eu quero passar 6 exemplos de fluxos que é possível criar dentro do Requisições, de forma que a gente consiga levantar insights para você que ainda não utiliza o módulo, começar a utilizar, e para você que já utiliza, melhorar ainda mais os seus processos com ele. Isso é muito importante. Primeiramente, eu quero trabalhar com alguns fluxos do financeiro / compras, que são fluxos que toda empresa tem e que é simples de você já colocar dentro da intranet para rodar e começar a trabalhar já esses processos que são processos pontuais. Seguindo aqui, eu quero deixar 6 exemplos de fluxos para vocês trabalharem internamente aí com o seu público e melhorar o engajamento com a intranet. Primeiro fluxo que eu vou trabalhar é um fluxo da área do financeiro. É um fluxo de requisição de compra. Primeiro você precisa entender o funcionamento do módulo. Toda a parte de configuração, criação dos fluxos, ela acontece dentro do painel administrador.
Isso é um ponto importante. Somente a pessoa que tem o papel como administrador, as permissões liberadas, vai conseguir fazer a criação e a automação desse fluxo. É entender a parte interna do requisições. Primeiro a gente começa com áreas. Você cria uma área de compras e você envolve as pessoas que participam dessa área. Toda área ela tem os participantes e os responsáveis. Isso é importante. O responsável, a diferença que ele tem é que quando a requisição chegar na etapa daquela área em específico, o responsável ele pode tanto assumir a etapa como ele pode atribuir para algum participante. O segundo ponto importante de entender também é a parte de tipos de aprovação que ocorre dentro do requisições. Tá? Dentro das etapas, quando você faz a criação do fluxo, né, então a gente volta lá para o painel administrador, onde tem a opção adicionar fluxo, ali você configura, né, você preenche as informações iniciais do seu fluxo, como nome, descrição, a visibilidade, se você vai querer inativar o anexo ou as observações que já são campos pré-definidos do módulo. Então, ali começa a parte inicial. Eu quero criar um fluxo de solicitação de compra. Então, eu vou lá, preencho o nome do fluxo, vinculo esse fluxo a uma área. Isso quer dizer o quê? Que todo fluxo ele vai estar vinculado a uma área. Quando o colaborador, o solicitante, for abrir essa requisição, esse fluxo dentro da intranet, primeiro ele vai clicar em adicionar e depois ele vai selecionar a área. E dentro da área estarão vinculados todos aqueles fluxos. É muito importante que após fazer a criação do nome, das informações iniciais do fluxo, você vai para a parte de configurar etapa. Aí é o momento onde você constrói o seu fluxograma. Como ele vai acontecer, quantas etapas ele vai ter, quais serão as decisões. Então, isso é muito importante, por quê? Porque dentro de cada etapa, você pode definir decisões, SLA, você pode colocar um tipo de aprovação. Hoje, nós temos 4 tipos de aprovação. É a aprovação do superior imediato. Então, se eu, Jean, abrir aquela solicitação e a primeira etapa, ela passa pelo superior imediato, quer dizer o quê? Que a pessoa que está como superior imediato no meu cadastro, ele vai ter que fazer a aprovação daquela etapa. Então, é importante esse ponto, fluxos que ocorrem com o superior imediato sempre tem que ter um superior cadastrado lá no perfil da pessoa. O outro tipo de aprovação é a área, que você vincula uma área e dentro dessa área tem ali os participantes e o responsável. Outro tipo de aprovação é o criador da requisição. Muitas vezes, a requisição ela precisa voltar para o criador. Então, existe esse tipo de aprovação. Toda vez que o tipo de aprovação criador da requisição é selecionada, quer dizer que o quê? Caso alguma etapa tenha essa aprovação, esse tipo de aprovação, e eu sou o criador da requisição, quando chegar naquela etapa, a requisição volta para mim. Então, trazendo muito mais transparência, automatizando. Então, tem solicitações que a gente precisa voltar para o criador. Isso é muito importante. E o outro tipo de aprovação também é a atribuição automática ao responsável da área. Então, pode ser que naquela etapa ali em específico é somente o responsável da área de compras que vai poder fazer a aprovação daquela etapa. Então, isso são pontos iniciais para você entender o funcionamento do módulo e poder construir um fluxo dentro da sua empresa. Seguindo aqui, o fluxo que eu dei de exemplo sobre o de compras. Como que dá para ser feito? A gente cria ali, faz a criação inicial do fluxo, vai para uma primeira etapa. Então, a primeira etapa ela pode ser o quê? Uma aprovação do meu gestor. Eu abri uma solicitação de compras de materiais, vai para o meu gestor. O meu gestor aprovou? Passa para o compras, que o compras vai ter que fazer a aquisição daquele material. Deu certo? Vai para o financeiro, para o financeiro fazer o pagamento e assim concluir a requisição. Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo muito simples. Outro exemplo que eu posso te passar é o exemplo de reembolso. Muitas empresas, às vezes, o colaborador ele precisa comprar algo e depois a empresa vai passar o reembolso, só que isso é feito por e-mail, muitas vezes o e-mail se perde,
a pessoa que estava em cópia não conseguiu acompanhar. Então, como que dá para ser feito? Cria um fluxo de reembolso, né? Dá para envolver ali a área do financeiro. Então, por exemplo, eu fiz uma compra, eu preciso receber o reembolso dessa compra, eu vou lá e abro esse fluxo chega para o meu financeiro, o financeiro aprova, faz o estorno para mim de acordo com a conta bancária que eu identifiquei ou o Pix. Então, é importante entender que toda essa construção é possível fazer dentro do módulo, de forma que fique intuitivo, fique fácil. Até um ponto muito legal que eu acho é que muitas vezes quando a gente tem o processo definido, a gente não precisa sentar lá com o colaborador e explicar para ele, poxa, o processo de solicitação de compra ele funciona assim. Por quê? Porque ele consegue visualizar, né? Então, torna muito mais simples, até a parte da pessoa conseguir entender como os processos da empresa funcionam. Agora, um outro exemplo é o pagamento de fornecedor, né? Então, muitas vezes a gente tem uma rotina ali que precisa ser rastreável, né? Ou algum responsável ali da área do financeiro, algum gerente precisa acompanhar. E às vezes são pessoas que algum gerente precisa acompanhar, então o que dá para ser feito? Um fluxo de pagamento de fornecedor, né? Então faz o cadastro, vai à prova e já agenda a data de pagamento. Então fica tudo rastreável, fica simples, né? O solicitante, a pessoa, ela vai conseguir entender como esse processo acontece. Então, um ponto estratégico é sempre você deixar as etapas com os checklists essenciais, né? Perguntas que já são feitas naquela etapa, né? Então, de forma que fica muito mais simples. Então, por exemplo, se chega na etapa ali de pagamento de fornecedor e eu preciso enviar dados bancários do fornecedor, né? Preciso solicitar ali nota fiscal e tudo mais. Então, eu posso fazer um checklist naquela etapa definindo essas informações, né? Então, assim, é muito mais fácil para quem recebe essa solicitação e muito mais fácil também para quem cria, para acompanhar. Então ali a gente consegue trazer uma comunicação entre os processos, que eu acho que isso é o mais efetivo. Então, além da gente já ter a comunicação que acontece ali com os módulos do pilar comunicação, a gente também trabalha essa comunicação dentro do intraprodutividade. Então, acho que o ponto mais estratégico é de fato a gente entender que a comunicação entre os processos ela é efetiva e ela de fato ela entrega valor. E quando isso acontece, nós acabamos com ruídos, e são ruídos que muitas vezes custa caro para a empresa, custa caro para o colaborador. Uma informação que não foi divulgada de forma correta, né? Um processo que aconteceu errado. Isso no fim vai trazer uma negativa. Então é isso que o módulo traz. É essa transparência, é esse fluxograma que ele conecta as áreas, né, e traz maior transparência. Outro exemplo, agora eu quero envolver a área de marketing e comunicação interna. Requisição de criação de materiais, né? Então, isso é um processo simples também, que muitas vezes é feito por e-mail. Não, dá para ter fluxos dentro da intranet que você consiga fazer isso de forma mais automatizada. Então, poxa, preciso fazer uma gravação de um conteúdo, preciso conectar ali com o meu marketing. Então, vou abrir uma solicitação. Essa solicitação chega para o marketing faz a análise, volta para mim. Então, a gente se comunica por ali. Ali eu já vou saber, né, se a data que eu informei para a gente fazer a gravação vai dar certo, ou se não vai dar certo, o próprio marketing já volta para mim ali a requisição falando, vamos gravar tal dia. E sem contar também que algo bem interessante que existe dentro do módulo é você conseguir gravar, você conseguir mencionar a pessoa. Então, poxa, quero mencionar um responsável ali do marketing que está tratando essa requisição. Vou lá, arroba o nome da pessoa e faço essa menção. Essa pessoa ela é notificada tanto no e-mail como no celular também por push. Então é muito mais simples acabar com os ruídos e trazer mais transparência para o processo, porque eu acho que esse é o objetivo. Outro exemplo básico também é requisição de publicação na intranet. Imagina que talvez uma pessoa ali, né, uma área em específico,
ela precisa de uma aprovação, né, para fazer ali uma notícia, postar um blog, ou atualizar algum conteúdo do hot site, ou até mesmo enviar um aviso para os colaboradores, e pode criar esse fluxo, né? Então algum gestor, né, algum líder vai lá, cria, isso chega para a área de marketing, para a área de comunicação, onde vai ser responsável por fazer a disseminação desse conteúdo, e vai lá e faz a publicação. Então um fluxo simples. Um último exemplo também é requisição para criação de campanhas internas. Então, por exemplo, vamos ter uma campanha de endomarketing e eu tô com uma ideia legal aqui para a campanha, para a gente trabalhar. Eu posso ir lá, abrir uma requisição, um fluxo que vai chegar ali para o meu time de marketing, talvez com alguma sugestão, com alguma ideia e com algo que possa favorecer ali na divulgação e na veiculação desse conteúdo dentro da empresa. Acho que assim, se a gente pensar de uma maneira geral, esses 6 fluxos que eu passei são pontos simples. Eu não trouxe, como poderia dizer, apenas a ponta do iceberg. Mas o que você pode trabalhar com ele vai muito além dos processos simples. Existem processos hoje que a gente tem mapeado dentro do módulo de requisições que tem mais de 40 etapas. Então são processos mais robustos, que passam por várias pessoas, que têm muitos tipos de aprovadores, que são processos mais longos. Então imagina, desde o simples até o mais robusto, a gente pode trazer para dentro da intranet. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, a eficiência e o valor que esse módulo entrega no dia a dia. Então, pensar em engajamento não é só pensar em comunicação, e sim em produtividade. E sem contar nas melhorias que o módulo de requisições sempre apresenta. Uma última que tivemos foi lá diretamente pelo portal um indicador de produtividade. Então, além do indicador que já tinha, que apresentava ali o volume, né, de requisições abertas, concluídas, canceladas, agora também temos uma melhoria ali sobre a produtividade, identificando o volume de conclusão de cada etapa, quem performou melhor. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o engajamento ele acontece, mas para isso a gente precisa também pensar de forma estratégica quais são os nossos processos e como a gente pode trazer ele para dentro da intranet. Então, se você quer começar a transformar a rotina da sua empresa, esse é o momento de você começar a utilizar o módulo de requisições e construir workflows que vai conectar todas as áreas. O módulo de requisições é uma solução estratégica justamente porque ele une gestão, colaboração e produtividade. Ele conecta pessoas, simplifica processos e torna um ambiente em que todos têm clareza sobre o que precisa ser feito. Se você ainda não utiliza o módulo de requisições, ou caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo e vamos agendar uma consultoria de engajamento e melhorar a usabilidade aí no dia a dia da sua empresa. Se você ainda não segue a gente, assine o nosso canal, curta, comenta e caso você também não siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, toda semana a gente posta conteúdo novo.